Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Esta é a lição número 2 da classe de adultos. Falando sobre missões durante todo esse trimestre, você sabia que todo dia 8 pessoas morrem no mundo por ser cristã, por não negar a fé? Missões traz a nós uma grande responsabilidade de continuar propagando o Evangelho de Cristo. Esta é a principal missão da Igreja. Introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Transpor e além da barreira é uma das grandes dificuldades sobre a questão de missões, mas nós devemos estarmos dispostos a este negócio. Fazer missões transculturais, além da nossa cultura, em outra nação. Nós devemos continuar com isto. Para quê? Para levar o amor de Deus a estas pessoas. Muitas pessoas, hoje, aqui no Brasil, como nós somos um país laico, laico significa dizer que é um país que não tem uma religião predominante, nós não somos obrigados a seguir uma religião, todas as pessoas no Brasil são livres para seguir a religião que quiser. Então nós temos aqui uma facilidade muito grande de levar o amor de Deus a todos os lugares aqui no território nacional. Talvez seja por essa razão que nós não conseguimos compreender a dificuldade que é fazer missões em outro lugar. Eu conheço uma missionária que há um tempinho atrás ela estava fazendo missões lá no Peru. E enquanto nós estávamos aqui comendo frango, por exemplo, ou uma carne de boi, por exemplo, uma alcatra, ou uma carne seca, né? Carne seca é bom com abóbora, né? Eita! Ela lá comia carne de macaco. Para você ver a dinâmica, a diferença. Enquanto muitas vezes você aqui bebe refrigerante, ou um suco de laranja, ou de outra coisa, na Bolívia, por exemplo, os missionários que vão para lá bebem chicha. Você sabe o que é chicha? É uma bebida que é feita com água, farinha de trigo. Olha que situação. E parece um pouco de açúcar também. Imagina o gosto desse negócio. Então, fazer missões em outra cultura traz essas questões, essas dificuldades. Imagina, por exemplo, você almoçando e tomando chicha, bebendo chicha. Existem esses tipos de situações que nós não temos dimensão, nós não compreendemos, justamente porque nós estamos aqui num país completamente laico, nós estamos completamente livres para falar do amor do Senhor. Portanto, nós devemos dar um pouco mais de ênfase, compreender um pouco mais sobre a questão das outras culturas para sabermos o quão difícil é fazer missões em outra nação. A natureza missionária de Deus, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão e a um lugar que a princípio ele não conhecia. Junto com essa ordem vem uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seguir ao Senhor, a voz do Senhor, não é uma questão assim muito fácil, né? Se nós olharmos na bem da verdade, parece ser loucura. Imagina, você ouve uma voz, pessoas que você nunca ouviu, sai de onde você está para um lugar que eu te mostrarei. E você vai? Vai nada? Por que você não vai? Por que eu não vou? Nunca ouvi falar. Agora, Abrão, ele teve essa comunhão extraordinária com Deus. Ele, apesar de viver numa terra completamente idólatra, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele saiu, ele obedeceu. Imagina sair por aí sem rumo, sem direção. Sem direção que eu digo no sentido de intelecto humano, né? Uma vez que Deus falou que para a terra que eu vou te mostrar, você não faz ideia para onde que você está indo.
E por essa obediência, todas as famílias foram benditas por conta dele. Nós, quando compreendemos que nós devemos sair do meio da nossa parentela, no meio da nossa terra, quando o Senhor, Deus, nos chamar, nós devemos, assim como Abraão, também ouvir e obedecer à voz do Senhor. Nós devemos ter essa sensibilidade à voz do Senhor, porque, na bem da verdade, de forma geral, claro, existem várias exceções, mas parece que a igreja parou de ouvir a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, que nós venhamos verdadeiramente reconhecer a voz do nosso pastor, que é Cristo Jesus, para quando Ele nos chamar para esta importante missão, nós sairmos completamente convictos que nós devemos estar ali, obedecendo ao Senhor, levando a palavra de Deus, o amor de Deus a outras nações, a outras pessoas. A missão como atividade de Deus no mundo. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Interessante que Deus teve um único filho e fez dele um missionário, não? Veja que o Senhor, nosso Deus, ele tem interesse de nos reconciliar a Ele. É o homem que muitas vezes, na verdade todas as vezes, né? É o homem que não está com disponibilidade de chegar ao Senhor. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas nós só chegaremos ao Senhor pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos tocar, ou quando Ele nos tocar, nós não ficarmos sensíveis, obedecendo a Ele, verdadeiramente, nós não conseguiríamos, de maneira nenhuma, chegarmos ao Senhor. Mas que nós venhamos, assim, ter essa graça de verdadeiramente reconhecer a Deus como nosso Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais compreender que Deus é o nosso maior modelo missionário. Ele teve um único filho e fez desse filho o maior missionário de todos, que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos que missões nasceu no coração de Deus, nós devemos também fazer com que este desejo também nasça no nosso coração. O nosso modelo missionário. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. O Senhor Deus nos deu a Cristo como Salvador. Ele fez de Jesus o maior missionário de todos. Entretanto, vendo assim um grande espelho, uma perfeição de missões no coração de Deus, vendo que Deus fez tudo perfeito, nós temos aqui um modelo perfeito para que nós venhamos continuar a ter como exemplo o Senhor e também o seu Filho Jesus Cristo e continuar fazendo missões. Nós devemos continuar levando a palavra do Senhor, porque Jesus, ele é o nosso modelo de missões. Jesus não fazia acepção de pessoas, Jesus não encontrava barreiras para que ele viesse dar desculpa, né, para não continuar fazendo a vontade do Pai. Muito pelo contrário, o que ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então o Senhor, ele tinha prazer de falar a respeito da palavra, ensinar a palavra, e nós devemos fazer o mesmo. Sinopse. Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Toda a questão de Deus para com o homem é envolto no amor. É pelo amor que o Senhor, Deus, deu seu Filho na cruz do Calvário. O Senhor, todo ele é amor. É claro que o Senhor, ele é amor, mas ele também, ele é justo. E nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós iremos fazer.
porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também lhe colherá. Então, se nós hoje semearmos a semente da palavra, fazer de todo o esforço para continuar pregando a palavra, certamente teremos a nossa recompensa naquele grande dia. Mas nós devemos, a cada dia mais, continuar fazendo isso, mas fazer com amor, porque muitas vezes as pessoas parecem não compreender a mensagem de Deus, né, no seu evangelho, que está fundamentado no amor. E falamos, dizemos coisas que nós não devemos, ensinamos aquilo que nós não deveríamos. Muitas vezes nós falamos e de uma forma geral, às vezes fazemos para nos aparecer, para nos amostrar, né, o famoso amostrado, né? Por quê? Porque eu faço missões não porque está no meu coração, não porque eu estou obedecendo a Deus, mas eu faço missões para parecer ao homem que eu estou fazendo. É claro que o Senhor vai agir da mesma forma, o Senhor vai, independente da forma com que é pregada a palavra, importa que a palavra seja pregada. Mas quando eu estou fazendo missões para aparecer ao homem, o meu galardão eu recebo aqui na terra mesmo. Naquele grande dia eu não terei nada impossível, talvez até nem mesmo estarei lá. Então nós devemos ter muito cuidado com esse ponto, porque as missões nós devemos fazer com amor. E na verdade, missões, ela tem aquela questão também de aparecer, né? Quando a pessoa faz missões para aparecer, é porque geralmente ele, certamente lá no céu, talvez ele não vai aparecer. Então que nós venhamos continuar fazendo missões no amor, não para aparecer, mas que nós venhamos fazer com que o Cristo apareça. Este aqui é o ponto central, fazer missões para que Cristo apareça e que nós venhamos continuar diminuindo a cada dia mais para que o Senhor venha aparecer. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Observou bem? Precisa falar mais? Jesus pagou a nossa redenção. Ele é o nosso redentor. Nós éramos escravos do pecado, mas Jesus pagou a dívida. Ele é o nosso redentor. Portanto, ele teve toda a nossa redenção está em Cristo. Por quê? Porque ele pagou a nossa liberdade com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus, ele é o nosso redentor. Ele nos livrou em definitivo da escravidão do pecado. Nós estávamos completamente perdidos e certamente iríamos padecer na eternidade sem Cristo, sem salvação. Por quê? Porque éramos escravos do pecado. Agora não. Agora nós somos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. Por que somos livres? Porque Jesus pagou a nossa redenção na cruz do Calvário. A redenção no Novo Testamento. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentado no amor de Deus. Haverá um tempo em que Jesus virá buscar a sua igreja e o nosso corpo será glorificado e subiremos para as mansões celestiais. Isto é a glorificação do cristão. Aqui se finda toda a labuta, toda a tristeza, toda a dor que padecemos aqui, porque o nosso corpo é glorificado e nós iremos subir. E aqui é o plano da redenção. O pecador agora, ele foi transformado, agora está no auge da glorificação, agora não há mais nenhum pecado e, consequentemente, não há mais nenhuma obra missionária a se fazer. Tudo se findou. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós iremos continuar fazendo missões aqui, mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subiremos e encontraremos com ele nos ares. Aí findou-se as missões aqui para nós. Ficará um povo aí que vai passar aí a grande tribulação, haverá algumas pessoas que ainda se salvarão, mas a obra missionária aqui se encerrou, né?
Sinopse: o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. Desde lá do Gênesis, Deus já preparou Cristo para a redenção do seu povo. E ele foi falando desde Gênesis, foi falando, mencionando a respeito de que viria um Cristo, né, que iria tirar o pecado do mundo. E foi chegando até que chegou lá no Novo Testamento, e Jesus nasceu. É o Deus conosco. Então, desde o início, Deus teve uma visão missionária. Deus tratou uma revelação missionária que iria completamente salvar a humanidade. É claro que nem todos aceitam a Cristo como Salvador, infelizmente. Mas desde o início, o Senhor Deus teve esta visão missionária de levar o seu Filho para a cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E nós assim entenderemos e compreendemos que verdadeiramente Deus amou o mundo de tal maneira. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Deus teve o interesse de fazer com que Israel, a nação escolhida, fizesse missões, mas parece que não foi bem isso que aconteceu. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus não receberam a Cristo, os povos de Israel não receberam bem ao Senhor. Mas todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus porque nós cremos no Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Portanto, era, claro, interessante se Israel aceitasse a Cristo e fizesse missões, mas não foi isso que aconteceu. Deus foi pego de surpresa? De maneira nenhuma. Deus sabia, como Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que quando Jesus vier, depois da grande tribulação, que depois do arrebatamento, melhor dizendo, é que Jesus virá da mesma forma para o povo de Israel. Para quê? Para que todo Israel venha ver que de fato Jesus é o Cristo. A escolha da igreja. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. O principal papel da igreja é a evangelização. Nós devemos continuar respirando missões, até porque missões é o oxigênio da igreja. Sem missões, a igreja vai fechar as portas. Eu digo aqui a igreja não no sentido global do negócio, não no sentido de igreja no mundo inteiro, mas se a minha igreja, o templo onde eu congrego, não fizer missões, ele vai fechar um dia, porque não vai haver ninguém mais lá. Uma vez que ninguém aceita Cristo como Salvador, então as pessoas vão indo embora, vão partindo para a eternidade, vai acabar. Então nós devemos continuar compreendendo que sim, missões é o oxigênio da igreja. Se a igreja não fizer missões, a igreja local está fadada ao fracasso. Nós devemos continuar fazendo missões, devemos continuar evangelizando todos os dias, toda semana, todo mês. Nós devemos continuar levando a palavra do Senhor aos nossos vizinhos, familiares, amigos e até mesmo aqueles inimigos, né? Nós devemos levar a mensagem do Senhor. Por que nós devemos levar a mensagem de Cristo à evangelização? Porque nós fazemos parte da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor está incumbida, assim, de pregar o Evangelho. Sinopse. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Conclusão.
É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Nós temos um compromisso com Cristo. Qual é o compromisso que temos com Cristo? De evangelização, de levar a palavra missionária, de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus. E como é que fazemos isso? No amor. Nós fazemos a evangelização no amor, nós fazemos por amor e não por contendas, por fias, disse-me-disse, ou outro tipo de situação, ou para querer ser melhor do que o outro. Nós unimos forças para continuar evangelizando a nossa localidade, o lugar onde nós moramos, ou dentro das nossas possibilidades, todo o território nacional e até fora do país. Mas fazemos tudo por amor e não para se mostrar, ser o amostrado. Nós fazemos por amor para que todos assim venham ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que nós venhamos assim continuar respirando missões, continuar fazendo missões para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revisando o conteúdo. Número 1. O apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Número 2. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Por isso, o nosso maior, o modelo missionário é o próprio Deus. Número 3. Redenção significa livrar o escravo da sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Número 4. A experiência de redenção só está completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Número 5. Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Nós venhamos assim continuar levando a palavra do Senhor para todas as missões, todas as nações. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Portanto, Deus desde sempre teve uma visão missionária, que nós venhamos assim também continuar com uma visão missionária, porque nós somos a Igreja do Deus vivo, que precisa continuar levando a palavra de Deus, o amor de Deus a todas as nações. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que Deus em Cristo nos conceda uma nova oportunidade de continuar levando a sua palavra. Que Deus em Cristo continue te abençoando e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!